Avivamento no Antigo Testamento. Aconteceram? Como aconteceram? Quais as características e quais as lições desses avivamentos do Antigo Testamento trazem para nós hoje, igreja cristã que está sob a nova aliança? Esses são temas que serão abordados na lição de hoje, lição de número 2 do primeiro trimestre de 2023. Aviva a tua obra, com o título da lição, o avivamento no Antigo Testamento. Vem com a gente aprender mais essa lição da Palavra de Deus. O avivamento no Antigo Testamento. Esse é o tema da lição de hoje, que será dada no domingo, dia 8 de janeiro de 2023. Essas lições são comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, da Assembleia de Deus em Parnamirim, e todo esse trimestre nós estamos trabalhando sobre o tema avivamento. Aviva a tua obra é o tema desse trimestre maravilhoso, de muito enriquecimento para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual, um grande despertamento da igreja, especialmente nós, da Assembleia de Deus, que utilizamos essas lições maravilhosas editadas pela CPAD, e nós estamos então sendo chamados para esse despertamento, para vivermos um avivamento. Eu sempre digo aos professores da escola dominical, na nossa igreja, na Assembleia de Deus em Itaboraí, que as lições bíblicas que nós estudamos na escola dominical, elas não devem ser apenas para nós adquirirmos conhecimento sobre os textos bíblicos, mas principalmente que sejam oportunidades para mudança de vida, um chamado de Deus para adotarmos uma nova conduta na nossa vida cristã. Não é verdade? E esse tema, avivamento, é algo extremamente importante que nós estamos vivenciando exatamente a necessidade do avivamento em todas as nossas igrejas, ou de um modo geral na igreja brasileira, na Europa, nos Estados Unidos, uma vez que nós estamos vivenciando um período de esfriamento espiritual, um período de mornidão espiritual, como na igreja de Laodiceia, um período em que muitas igrejas se prenderam tanto ao formalismo que tem nome de que vivem, mas estão mortas. Na verdade, estão lá, as instituições estão lá, está a igreja lá devidamente instituída, mas já não tem vida, não tem mais o mover do Espírito Santo, e há um constante esfriamento das pessoas em relação à casa do Senhor, à obra do Senhor, ao templo, a participar dos cultos, um movimento muito forte de desigrejamento, o que nos mostra que nós estamos vivendo uma crise espiritual, uma crise moral, e isso tudo nos dá a dimensão da necessidade de um avivamento em nossos dias. Então, essa lição, esse trimestre e a lição de hoje também, de uma maneira muito especial, nos mostra que as crises são oportunidades para a intervenção de Deus. E nessas crises, diante das crises, nós não devemos murmurar, criticar, reclamar, falar de A, B ou C. Ao contrário, devemos assumir uma posição de intercessores, de nos voltarmos para Deus, para a palavra de Deus e buscarmos um verdadeiro, um genuíno avivamento. E a lição de hoje trata sobre o avivamento no Antigo Testamento. E isso nos traz algumas lições muito interessantes que nós vamos abordar hoje ao longo desta lição. Vamos começar pelo texto áureo, que diz assim: Então disse, eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo, capítulo 34, versículo 10, parte A. A verdade prática diz, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Olha que coisa interessante. Os avivamentos são dados por Deus. Nós vimos isso na lição de número 1. Os avivamentos são intervenção divina e eles acontecem como respostas
as orações e súplicas de seu povo, da igreja. E nós vamos ver ao longo da lição de hoje que pessoas no Antigo Testamento se posicionaram diante de crises como intercessores, pedindo a Deus um avivamento. E isso nos traz também aí um ensinamento muito importante que nós já vamos ver. Então nós retomamos aqui, portanto, nessa verdade prática, ao que nós já aprendemos na lição de número 1, que o avivamento é uma intervenção divina, mas acontece em resposta às atitudes humanas. Quando essas atitudes são tomadas, e essas atitudes estão na palavra de Deus, nós vimos na lição passada, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, veja, olha o que vem em seguida. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A intervenção divina, ela acontece, ela ocorre mediante prévias atitudes humanas que estão sendo geradas para produzir um avivamento. E quando essas pessoas, os crentes, a igreja, tomam essas atitudes, a resposta de Deus é certa. O avivamento vai chegar. Avançando um pouco mais, nós olhamos aqui a leitura bíblica em classe, que está em 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 29 a 33. E esse texto, ele trata do avivamento no período do reinado de Josias, que foi um bom rei de Judá. E ele é interessante, esse texto ele vai ser melhor analisado posteriormente, lá no comentário, mas é interessante que Josias, ele assume o reinado ainda muito novo, com a idade de 8 anos, mas conforme ele vai crescendo, ele vai tomando decisões de se aproximar de Deus, de andar conforme a vontade do Senhor. E mais à frente, então ele começa a promover grandes reformas espirituais, religiosas, que vão resgatar a espiritualidade, a religiosidade, principalmente restabelecer o culto verdadeiro, de adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. Avivamento. Então, esse texto nos traz a memória as intervenções que Josias promoveu no reino de Judá, em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas, e renovou o pacto, a aliança, o concerto perante o Senhor, como está lá no versículo 31 da nossa leitura bíblica em classe. Agora, nós aprendemos também que avivamento tem prazo de validade. Com o passar do tempo, essas reformas feitas por Josias, infelizmente, passaram. E o povo retornou ao pecado, o povo retornou à rebelião, o povo retornou à desobediência, e, em razão disso, foi levado ao cativeiro babilônico sob a permissão de Deus. Então, nós aprendemos que nós precisamos viver de avivamento em avivamento. Muito bem, vamos lá. A lição de hoje, ela nos dá um panorama de alguns avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento. Se nós tomarmos todo o Antigo Testamento, nós vamos ver que foram aproximadamente 12 ou mais de 12 relatos de avivamento ao longo do Antigo Testamento. Mas na lição de hoje, nós vamos aqui tratar dos avivamentos que foram mencionados pelo comentarista, selecionados pelo comentarista. E ele vai falar sobre o avivamento no tempo de Moisés, o avivamento no tempo de Samuel, o avivamento no tempo de Josias e também o avivamento no tempo de Neemias. Então, vamos selecionar aqui rapidamente, falar sobre esses 4 avivamentos. Mas no Antigo Testamento ocorreram avivamentos e o Antigo Testamento registra 12 ou mais avivamentos ao longo de sua narrativa. E quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos exatamente um ciclo espiritual. Nós vemos um momento que está lá embaixo, uma situação de decadência. Israel entra num ciclo de desobediência, de rebeldia, de andar após outros deuses, deuses estranhos, deuses das nações vizinhas. E isso tudo vai gerando uma situação de decadência moral, espiritual,
crise política, crise econômica, e Deus permite que povos vizinhos subjuguem Israel. Deus permite que a natureza, o clima se feche contra Israel, e isso vai gerando um agravamento dessa crise, até que o povo se lembra de Deus, até que alguém corajoso, cheio de fé, se lembra de retornar ao Senhor, e aí então toma atitudes necessárias para um avivamento, se humilha perante o Senhor, faz confissão de pecados, ora, clama, busca a presença do Senhor, e Deus então levanta homens de fé que lideram a nação de Israel de volta para o centro de sua vontade, de volta para a palavra de Deus, e faz uma intervenção, o Senhor faz uma intervenção, mudando aquela crise e transformando aquela crise em uma situação de avivamento. Então, o que nós podemos ver é que esse ciclo se repete. E no tempo, por exemplo, dos juízes, isso aconteceu seguidas vezes. Na história da monarquia, não foi diferente. Então, nós temos aí no Antigo Testamento ciclos espirituais que se deram com a nação de Israel, em que eles saem de uma decadência espiritual em razão do pecado e da desobediência, e conforme vai buscando o Senhor, retornando para a palavra de Deus, eles vão chegando então ao avivamento. Mas com o passar do tempo, esse avivamento vai se esfriando, se esfriando, se esfriando, e isso vai gerando uma nova decadência e, enfim, volta aqui ao início do ciclo, onde há uma necessidade urgente de um avivamento. Nesse período desses avivamentos, era comum que Deus levantasse ou um líder ou um profeta, especialmente a partir de Samuel, do profeta Samuel. Deus levanta profetas no meio do seu povo para conclamar esse povo ao arrependimento, denunciar o pecado e apontar a necessidade desse povo de retornar à palavra do Senhor, aos princípios da lei do Senhor, e assim viver um tempo de avivamento. Agora, o que é muito comum, e é o que nós vamos ver na lição de hoje também, eu estou fazendo aqui uma introdução geral, é que sempre Deus levanta alguém com fé para clamar por avivamento. Nesses avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento, sempre tem a figura de alguém que se dispõe a ser um intercessor, que se dispõe a clamar pelo povo e liderar esse povo de volta para o Senhor, para trazer esse povo de volta aos caminhos do Senhor. E aqui nós vamos ver, na lição de hoje, 4 exemplos desse tipo. Agora, vemos nessa lição de hoje também, complementando a lição de número 1, que nós estudamos na semana passada, que existem condições para o avivamento. Primeiro, crise. O avivamento é uma intervenção de Deus na crise. Então, uma das condições para acontecer o avivamento é a existência de uma crise. Depois, quando está na ocorrência dessa crise, nós vemos aí uma outra condição, uma manifestação da palavra de Deus apontando o erro. Antigamente, e nós vamos ver isso com mais detalhe, não havia ainda a palavra escrita, mas a palavra se manifestou, seja através da sarça ardente, onde o próprio Deus falou a Moisés, seja por meio do profeta, ou seja pela leitura da lei do Senhor. Mas, de uma forma ou de outra, a palavra de Deus, ela se manifestou, apontando os erros. E isso gerou uma outra condição, que é o arrependimento, que é o retorno, a confissão dos pecados mediante o arrependimento, gerando então um retorno aos princípios da palavra de Deus. Isso gera também uma outra condição, que é a humilhação, que é quando o pecador, quando o crente, ele se reconhece como pecador, ele reconhece o seu estado de pecado, ele reconhece a crise que ele está vivendo, mas reconhece também a soberania de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus e o seu poder e a sua capacidade de intervir nas crises, trazendo avivamento. Então nós temos crise, nós temos
manifestação da palavra de Deus, nós temos arrependimento e confissão de pecados, nós temos humilhação e quebrantamento, nós temos oração e busca intensa, que é buscar a face do Senhor, e aí então Deus traz um avivamento. E esse avivamento, ele promove o retorno aos princípios da palavra de Deus, ele promove um desejo de buscar ainda mais a presença de Deus e também uma preocupação de viver em santidade no centro da vontade de Deus. Então, nós estamos vivendo hoje uma crise e que esta seja a oportunidade para nós tomarmos as atitudes necessárias para que Deus envie um avivamento em nossos dias. Também nós podemos aqui extrair ainda desses temas do avivamento no Antigo Testamento que é indispensável retornar aos princípios bíblicos, retornar às Escrituras Sagradas e fazer confissão de pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que confessa os seus pecados ao Senhor, ele alcança o perdão de seus pecados, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas iniquidades. Então, a confissão dos pecados, a confissão dos pecados, ela é algo indispensável é uma condição indispensável, ou como alguns dizem, uma condição sine qua non, ou sem a qual não é possível acontecer o avivamento. Enquanto as pessoas não reconhecem o seu estado de pecado, de crise, de miséria espiritual, e para então confessar esses pecados ao Senhor, clamando por um avivamento, esse avivamento não vai acontecer. Agora, um outro ponto que nós aprendemos na partir da lição de hoje é o retorno às Escrituras, aos princípios das Escrituras Sagradas, da Bíblia, da Palavra de Deus. Se não houver isso, não há avivamento. Pode ter movimento, pode ter manifestações, mas não será avivamento. Então, nós precisamos entender que o avivamento ele acontece mediante confissão de pecados e retorno aos princípios estabelecidos pela palavra do Senhor. Agora, é interessante que isso esteja muito conectado, porque a palavra é que produz fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 10, ele fala exatamente sobre isso, como crerão, sobre quem nada ouviram. Então, nós precisamos pregar a palavra para que essa palavra produza fé. A palavra aponta o erro. E quando ela é pregada de forma clara, de forma objetiva, verdadeira, genuína, essa palavra produz resultados, porque a palavra de Deus não volta vazia. O Senhor Jesus disse, conforme registrado lá pelo evangelista João, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso se dá mediante a explanação da palavra da verdade. E é a palavra da verdade que purifica, que santifica e que transforma o homem e o leva ao arrependimento e à confissão dos pecados. Então, nós aprendemos que é preciso retornar aos princípios da palavra de Deus. Vamos lá. Introdução da nossa lição diz que quando... Eu vou selecionar aqui apenas alguns pontos, né, para falar. Corta. Retomando. Bom, vamos lá. Introdução da nossa lição. Eu destaquei aqui, quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Eu já falei isso logo no início do vídeo, mas isso aqui é muito importante de ser ressaltado. Então, quando uma geração estava vivendo uma decadência espiritual, uma decadência moral, uma decadência religiosa, abandonando o Senhor e os princípios da palavra do Senhor, sempre houve alguém que se levantava com fé, com quebrantamento, com humilhação,
com busca sincera da presença de Deus, e Deus então intervia naquela crise, intervia naquela situação e trazia avivamento para aquela geração. Panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Eu já disse no início do vídeo que são pelo menos 12 ou mais avivamentos registrados no Antigo Testamento. Mas nós vamos aqui abordar alguns deles. O primeiro deles é Moisés, o avivamento no tempo de Moisés. Moisés nasce num período em que o povo está vivendo uma crise moral, uma crise de servidão, uma crise em que aquelas pessoas, né, que eram os descendentes de Israel, descendentes de Jacó, né, descendentes de Israel, que estavam no Egito porque José tinha sido para lá conduzido pelo propósito do Senhor e tinha ali sido um bom governante para aquele povo egípcio, e a sua família foi com ele. E ali permaneceram, só que morreu José, morreu aquela geração, e surgiu um novo governante, um novo faraó, que não conhecia nem José e nem essa história de beneficência dele e de sua família para com o Egito. E aí começou a oprimir o povo de Israel. Assim é que surge a história de Moisés, que foi aquele menino tirado das águas pela princesa de Faraó, pela princesa filha do Faraó, criado no palácio, e ali então se desenvolve toda aquela história, até que ele vai para o deserto, e no deserto Deus o chama por meio de uma manifestação estranha e surpreendente, uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia, uma sarça ardente. E dali daquela sarça, Deus chama Moisés, lhe confere poder e autoridade para liderar aquele povo e arrancá-lo do Egito e conduzi-lo até a terra prometida, terra essa que havia sido prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. E agora, Moisés, ele chega ao Egito como uma liderança avivada, cheia do poder de Deus. E ali acontecem aquelas pragas, enfim, todo mundo conhece muito bem a história. O povo de Israel sai do Egito e quando se depara com o Mar Vermelho, com o exército egípcio, o exército do faraó perseguindo, Deus então provê ali, por meio de uma intervenção tremenda e maravilhosa, que aquele povo passe a pés enxutos pelo mar e chegue ao outro lado, e o exército de Faraó, todo ele é derrotado pelo mar. E aquele povo então se alegra, jubilando pela presença maravilhosa de Deus, pelos feitos do Senhor, um grande avivamento por meio desse líder avivado, um líder cheio do poder de Deus. Mas né, aquele povo era um povo, como Deus mesmo diz a respeito deles, um povo de dura cerviz. Eles se voltaram, eles reclamaram, eles murmuraram, e ainda assim o Senhor os abençoou, o Senhor os renovou, o Senhor os restaurou. Chegando ao Monte Sinai, Deus chama Moisés para o monte, e isso é precedido de sonido de trombeta, de monte fumegando, né? Como a gente diz, o Sinai está fumegando, e ali nuvens espessas, relâmpagos, trovões, enfim, uma manifestação poderosa de Deus, e todo o povo então reconhece que Deus verdadeiramente é o Senhor. Mas esse é um avivamento, como eu já disse, que avivamento tem prazo de validade, esse é um avivamento que dura pouco, porque enquanto Moisés está no monte, tendo toda aquela manifestação de Deus, uma revelação extraordinária, recebendo a lei do Senhor, o povo peca, estabelecendo para si um bezerro que passaram a chamar de Deus. E aí então Moisés ele desce do monte, irado, quando vê aquela situação, quebra as tábuas da lei, mas apesar disso, ele se põe como intercessor. Na crise, como nós temos um Moisés avivado, como nós temos um Moisés que está vivendo uma liderança avivada, ele se põe imediatamente como intercessor por aquele povo, ele ora a Deus, ele clama a Deus, fazendo confissão de pecados, e ele então pede misericórdia ao Senhor, e Deus estabelece com ele um novo pacto, um concerto, conforme está registrado lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 10, e todo o povo, ele se humilha, ele confessa os pecados, ele vive um arrependimento e, portanto, vive um momento de avivamento. Então, no tempo de Moisés,
houve avivamento com um retorno aos princípios da palavra de Deus. O povo abandonou aquele bezerro, o povo abandonou a idolatria e se voltou novamente para o Senhor, quando então o Senhor renovou o pacto com eles, conforme nós temos lá em Êxodo 34:10. Também temos o avivamento no tempo de Samuel. E mais uma vez o cenário é de crise. O cenário é de crise. Depois que Josué morreu, Josué, o sucessor de Moisés, Josué morreu. A Bíblia diz que morreram também os anciãos e toda aquela liderança. E levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, que não conhecia os feitos do Senhor, e cada um vivia conforme parecia bem aos seus próprios olhos. E em razão disso, nós temos aí o período dos juízes. E é um período de altos e baixos, uma verdadeira gangorra espiritual na vida da nação de Israel. O povo, sob a liderança de um líder avivado, o povo estava muito bem espiritualmente, vivendo um grande momento espiritual, um avivamento, um momento em que Deus realmente estava ali se manifestando ao seu povo. E o seu povo vivendo ali na plenitude da vontade de Deus. Esse líder morria e aí começava um período de esfriamento e vivia-se então uma decadência moral, espiritual, uma decadência religiosa, de abandono total do Senhor e da sua palavra, até que surgisse um novo líder. E é nesse cenário de altos e baixos que surge a história desse homem, desse jovem Samuel. E para piorar o cenário do seu contexto ali de crescimento, enquanto ele era criança, adolescente e início da sua juventude, ele está sendo criado pelo sacerdote Eli, que também julgava Israel. Só que esse homem, infelizmente, ele sabe dos pecados de seus filhos, ele sabe de todas as coisas erradas que seus filhos faziam, mas ele não é capaz de aplicar uma correção, uma repreensão. E ele, então, é rejeitado pelo Senhor. E num determinado momento em que os filisteus promovem uma guerra contra Israel, eles, conduzindo Israel, levam também a arca do Senhor ao campo de batalha, e lá Israel é derrotado, os filhos de Eli são mortos, a arca do Senhor é tomada, e quando o sacerdote Eli sabe dessas notícias, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E aí nós temos uma situação de pecado generalizado, uma decadência religiosa, uma decadência espiritual terrível na nação de Israel, tanto que Deus puniu com a derrota para os filisteus. Só que o tempo passa. E nesse período em que Eli está sendo rejeitado e os filhos de Eli estão promovendo toda essa situação de desobediência e pecado, Samuel é reconhecido como profeta do Senhor. E depois da morte de Eli, como eu já relatei, depois da morte de Eli, o povo vai a Samuel. O povo procura Samuel para que Samuel orasse por eles. E Samuel então aponta os erros. A palavra do Senhor é proclamada. Veja, cenário de crise, proclamação da palavra do Senhor. Samuel aponta, lá em 1 Samuel capítulo 7, está escrito lá, que ele transmite a palavra do Senhor. O que o Senhor requer? Em primeiro lugar, converta-se de todo o coração. Em segundo lugar, vocês têm que abolir a idolatria. Terceiro, preparar o coração para o Senhor. E em quarto lugar, servir somente ao Senhor. Veja, era um cenário de crise e a palavra do Senhor foi proclamada por meio do profeta. O profeta denunciou o pecado, o profeta apontou o erro, o profeta mostrou aquela situação que eles estavam vivenciando e apontou o caminho para um avivamento. E o que aconteceu é que o povo ouviu a palavra e, tendo ouvido a palavra, houve arrependimento, houve confissão de pecados, houve abandono da idolatria e Deus enviou um verdadeiro avivamento nos dias do profeta Samuel. Aquele povo, então, eles enfrentaram novamente os filisteus e foram vencedores com a oração, com a intercessão de Samuel, mas eles venceram e puderam declarar:
Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, o avivamento chegou. Ebenezer, nós estamos vivendo um novo tempo, um tempo de avivamento pela palavra do Senhor, um tempo de avivamento com a presença do Senhor, um tempo de avivamento com vitórias sobre os nossos inimigos. Ebenezer, o tempo de avivamento chegou, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E isso nos ensina de forma muito clara que sem a proclamação da palavra do Senhor e sem confissão de pecados com arrependimento e o retorno aos princípios da palavra de Deus, não tem avivamento. O terceiro tópico diz o seguinte: o avivamento no tempo de Josias. E mais uma vez o cenário é de crise. Aquele povo passou o tempo de Samuel, o avivamento de Samuel acabou, veio o período da monarquia, e na monarquia uma sucessão de reis maus, bons, sabe, vai se alternando. Manassés é um péssimo rei que produz uma liderança, né? Gera uma liderança de idolatria, pecado, rebeldia, rebelião e afasta completamente o povo da presença do Senhor. O povo, ele se entrega à idolatria, aos deuses estranhos, aos altares, aos demônios. O próprio Manassés passa os seus filhos pelo fogo, a palavra de Deus registra isso, ou seja, ele oferecia os filhos em sacrifício aos deuses estranhos. E existia aí, portanto, um período de tremenda crise e decadência moral e espiritual. Manassés é levado cativo pela Síria, se arrepende, pede perdão a Deus, Deus o perdoa, Deus o restaura, mas apesar de algumas reformas que ele fez nesse período de restauração, o seu filho assume o trono e foi um péssimo rei. Foi um rei que levou novamente o povo à idolatria, tanto que foi morto. E aí então assume o rei Josias, um menino de 8 anos, mas a Bíblia diz, conforme está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 2 e 3, que ele era um servo humilde. Ele começou a buscar a Deus e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Ao invés de seguir a idolatria de Manassés, seu avô, ao invés de seguir a idolatria de Amon, seu pai, ele segue os caminhos de Davi, andando na presença do Senhor, buscando ao Senhor. E nessa busca ao Senhor, ele começa então a promover uma verdadeira reforma espiritual, uma grande limpeza na vida de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, em Judá e em todas as cidades de seu reinado. Ele começa a retirar as imagens de idolatria, as imagens dos demônios, os altares aos demônios, ele retira os bosques, ele destrói tudo que era relacionado ao culto idólatra e começa então uma reforma no templo do Senhor, que havia sido contaminada pelas imundícias da idolatria. E quando eles estão reformando o templo, eles encontram o livro da lei. Eles encontram o livro da lei do Senhor que estava perdido dentro do templo. A situação era tão grave, era uma decadência tão grande na vida espiritual que aquele povo não estava valorizando sequer a lei do Senhor. E aquele livro então é encontrado. E quando a palavra é lida, quando o livro da lei é lido perante o rei, ele reconhece que estava errado, ele faz confissão de pecados pelo seu povo, apesar dele ser um bom rei, apesar dele estar andando nos caminhos do Senhor, ele faz confissão de pecados, incluindo-se a si próprio como sendo um pecador, e faz confissão de pecados, e manda então buscar uma resposta do Senhor por meio da profetisa Hulda, que faz promessas. O Senhor faz promessas a Josias de que ele vai dormir em paz, apesar de que o povo não será poupado das suas punições em razão da sua desobediência. E aí, quando essa palavra é proclamada, o rei então entende a necessidade de chamar o seu povo para um grande conclave, para uma grande reunião, onde a palavra do Senhor ela é lida, ela é proclamada, a lei do Senhor é proclamada de forma solene. E aí, então, aquele povo, mediante confissão de pecados, mediante arrependimento sincero e verdadeiro,
firma com o Senhor um novo concerto. O culto verdadeiro ao Deus verdadeiro, ele é restabelecido. E o Senhor, então, traz um grande avivamento. Veja, isso está na nossa leitura bíblica em classe. Versículo 31 diz assim: e pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. Aí no versículo 33, e Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. Só vou ler a parte A. Então, houve uma grande reforma em Judá. Josias, ele convoca, portanto, toda a liderança de Israel e convoca todo o povo ao Senhor. Ele lê o livro da lei, ele fez um novo concerto com o Senhor, ele elimina as abominações de Judá e ele lidera o povo a cultuar somente ao Senhor. E o resultado, avivamento. Aconteceu uma celebração da Páscoa, que está registrada no capítulo 35 de 2 Crônicas, que diz o texto que nunca havia acontecido tal celebração desde os tempos do profeta Samuel. Tamanha foi a celebração, resultado de avivamento. Então, nós aprendemos aqui, nesses pontos iniciais, ou nesse tópico 1, que destacamos os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, de Samuel e do rei Josias, em que, diante de um cenário de crise, houve a proclamação da palavra do Senhor, arrependimento e confissão como resultados dessa proclamação da palavra de Deus e o retorno aos princípios da palavra do Senhor, promovendo, portanto, avivamento no Antigo Testamento. Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Tópico 2 da nossa lição. O avivamento do tempo de Josias, infelizmente, acabou. Depois do reinado dele, uma sucessão de reis gerou mais uma crise de decadência moral e espiritual na vida de Judá e de Jerusalém. E isso levou o povo de volta à rebeldia e fez com que o Senhor punisse a Jerusalém e a Judá, conforme ele já havia predito por meio de seus profetas. E então o Senhor, ele permite o cativeiro babilônico, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo e a morte de uma parte dos judeus, enquanto que outra parte é levada para o cativeiro babilônico. O cenário, portanto, mais uma vez, era de crise. E apesar de os cativos terem certa liberdade religiosa, mas o cenário era de crise para o povo de Israel. Posteriormente, com o decreto de Ciro, autorizando o retorno dos cativos, ou de uma parte dos cativos, para Jerusalém, e autorizando também a reconstrução do templo, conforme foi profetizado pelo profeta Isaías, a verdade é que aquele povo, ele retorna para Jerusalém, começa a construir a casa do Senhor, o templo do Senhor, e ao enfrentar uma oposição dos samaritanos, a construção fica paralisada. E aí Deus então tem que levantar os profetas Ageu, Zacarias, para incentivar aquele povo a retomar a construção do templo do Senhor. Porque nesse período em que a obra ficou paralisada, cada um estava preocupado em construir suas casas, retomar as suas vidas ali em Jerusalém, mas a casa do Senhor estava sendo desprezada. Era um cenário de crise espiritual, crise religiosa, como nós já temos mencionado aqui. E a verdade é que nós estamos vivendo situações como essa hoje em dia, em que as pessoas estão tocando as suas vidas, estão preocupadas com o seu dia a dia e estão negligenciando a obra do Senhor. Só que, apesar da construção do templo ter sido concluída, os muros continuavam fendidos. E é aí que entra o tópico 2, que fala sobre Neemias. Neemias, então, que era um copeiro de Artaxerxes, rei da Pérsia, ele
ouve falar da situação de Jerusalém, que o templo, apesar de reconstruído, os muros estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo, conforme Neemias 1:3 nos registra. E ele então, que era uma pessoa que se importava, ele entendeu a necessidade de reconstruir os muros, de refazer as portas, porque o templo do Senhor, sem muros, representa miséria espiritual. Vamos aplicar isso aqui? Templo sem muro é igreja sem doutrina. Templo sem muro é igreja sem proteção. Portas queimadas significam ou são sinônimos de liberalismo que domina muitas igrejas hoje. E essa é a verdade. O templo está construído, mas não tem doutrina, não tem portas, e com isso entra o mundanismo, entra o liberalismo teológico, entra aquela teologia de atualização da Bíblia, de tornar contemporâneo para acalmar ou para acomodar os pecados das pessoas. Então, nós precisamos ter o templo, mas nós também precisamos ter muros, ter doutrina. É preciso ter adoração, é preciso ter sacrifício de louvor ao Senhor, mas é preciso ter palavra de Deus. A sã doutrina, ela deve ser exposta com clareza e com objetividade. Vamos aplicar isso individualmente também. Templo sem muro é crente sem palavra. Tem vida religiosa, tem rotina religiosa, tem rotina na igreja, porém não tem palavra, não tem doutrina, sabe? Não tem uma vida pautada pela palavra de Deus. E com isso permite na sua vida o pecado, o mundanismo, o liberalismo na sua vida cristã, produzindo libertinagem. Aí vem com essas teologias de graça barata e tudo mais. Deus te aceita como você é. Não, Deus te recebe do jeito que você está, mas Ele é o Deus que transforma, é o Deus que muda, é o Deus que muda a história e faz tudo novo. O passado fica no passado, pois Deus tem novidade de vida para quem está nele. E quando Neemias toma ciência da situação de Jerusalém, portas queimadas, muro fendido, a primeira coisa que ele faz não é criticar, não é ficar falando, não é murmurar, não é explanar a situação para os seus companheiros, ele vai para o secreto, ele ora, ele faz uma oração intercessória pelo seu povo, ele faz uma oração com lamentos, uma oração com jejum, uma oração com súplica, uma oração com adoração a Deus, mas o ponto alto de sua oração é a confissão de pecados. Ele confessa os pecados de seu povo, e é interessante que ele próprio se coloca dentro desse problema, fazendo confissão dos pecados, como se ele também tivesse pecado e a casa de seu pai. Ou seja, ele não está apontando para A, para B, ele não está apontando os erros dos outros, ele está assumindo culpas e responsabilidades diante de Deus, confessando os seus pecados para que o Senhor olhe para aquele povo que é o seu povo, o povo de Israel. E o quebrantamento por meio da oração, ele é uma necessidade para todos. O homem de Deus, ele deve ser um intercessor, ele deve se colocar como intercessor diante de Deus. E Neemias, ele, como eu já falei, ele ora ao invés de murmurar, ao invés de apontar os erros dos outros, ao invés de apontar os pecados, ao invés de murmurar, ao invés de criticar, ele vai para a oração. E é assim também que nós devemos fazer nos dias de hoje. Diante das crises que se avolumam, diante das crises que se somam muitas vezes, nós não devemos ficar procurando culpados, nós não devemos ficar murmurando e criticando, ao contrário, nós devemos tomar uma posição como servos de Deus, como intercessores, como Deus tem nos chamado para ser, e interceder, fazendo confissão de pecados, com arrependimento, com oração, súplica, busca intensa da presença do Senhor, para que Deus traga sobre nós um verdadeiro avivamento. Confissão de pecados. Como eu disse, esse foi o ponto alto da oração de Neemias. E a confissão de pecados é a condição indispensável para viver um avivamento espiritual. Já falei aqui nesse vídeo. Neemias intercede e faz confissão de pecados pelo seu povo. E ele se inclui entre os pecadores. O intercessor, ele não fica apontando o pecado de A, ou B ou C.
Ele não encobre pecados, ele os confessa diante do Senhor. É interessante que ao invés de orar, eles pecaram, a minha geração anterior pecou, não, ele diz, nós pecamos. Sabe, a crise de integridade, ela envolve toda a igreja. Não quer dizer que indivíduos não pecaram. Os indivíduos pecaram. Também não quer dizer que porque alguns indivíduos pecaram, todos nós levamos a culpa. Não é isso, não é culpa coletiva. Não sei se isso existe, né? Mas não é culpa coletiva. Agora, como membros do corpo de Cristo, como membros uns dos outros que somos, quando um peca, todos nós sentimos. E é por isso que quando nós somos afetados pelo pecado de alguns indivíduos, nós fazemos essa oração como intercessores, pecamos, Senhor. Nós pecamos. Veja, isso é muito claro quando, lá na história de Josué, eles tomam Jericó e Acã peca. E quando eles vão guerrear contra Ai, aquela cidadezinha pequenininha, Israel é derrotado. E quando Josué procura o Senhor para entender o que aconteceu, a resposta de Deus é, Acã pecou. A resposta de Deus é, Israel pecou. E prevaricaram os filhos de Israel. Ou seja, todo Israel pecou. Por quê? O pecado de um, da desobediência de um, afetou todo aquele povo. Então, hoje, o que nós devemos fazer como intercessores que somos é, independentemente de que indivíduos tenham pecado, mas que nós venhamos assumir a posição de intercessores e clamar, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós pecamos, nós erramos e precisamos da sua graça e da sua misericórdia sobre a nossa vida. A confissão dos pecados, o comentarista diz aqui, é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Ponto 3. O avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Então, durante a sua liderança, Neemias mandou que a palavra do Senhor fosse lida perante o povo de forma sistemática, explicando ponto a ponto a palavra do Senhor, explicando cada expressão de modo didático, para que aquelas pessoas entendessem o que a lei do Senhor estava dizendo. E aí o cenário, mais uma vez, eu volto a essa frase, o cenário era de crise. A oposição de Tobias e Sambalate, a oposição dessas pessoas à construção dos muros, os casamentos mistos entre judeus e pagãos que eram desaprovados por Deus e eram uma violação da palavra do Senhor. Então, uma falta de conhecimento e uma falta de valorização da palavra de Deus. Esse era o cenário de crise. Mas a palavra do Senhor, ela é exposta. Deus ensina ao seu povo por meio da sua palavra. Deus, ele orienta o seu povo por meio da sua palavra. E quando essa palavra ela é exposta de forma clara, isso produz quebrantamento, isso produz arrependimento e confissão de pecados. Aquele povo, ele reunido, ouve a palavra do Senhor. Cada sentido daquela palavra é explicada. E houve um quebrantamento daquele povo. E aquele povo retornou às Escrituras, experimentando um verdadeiro avivamento espiritual. Então, como houve quebrantamento verdadeiro, houve também alegria e festas, houve avivamento. O retorno às Escrituras sagradas com arrependimento e confissão de pecados produz avivamento. Último tópico, o avivamento e a palavra de Deus. Pelo menos alguns aspectos são comuns nos avivamentos do Antigo Testamento. Primeiro, palavra, o retorno à palavra, o retorno aos princípios da palavra de Deus. E arrependimento e confissão de pecados. Aliás, o arrependimento e a confissão de pecados, elas decorrem da exposição clara, genuína da palavra de Deus, que aponta o pecado e que indica o caminho para a restauração. Então, a palavra de Deus corrige. Veja, gente, o retorno
as Escrituras, no tempo de Josias, restabeleceu o verdadeiro culto a Deus. Eu falei isso, vou retomar isso aqui. Sem retorno à palavra de Deus, não haverá avivamento. O retorno à palavra de Deus, ele nos leva a viver conforme os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Isso produz avivamento, porque a palavra de Deus corrige. O retorno às Escrituras, nos tempos de Neemias, que nós já falamos, trouxe quebrantamento espiritual. O povo entendeu que estava negligenciando a palavra de Deus. O povo entendeu que estava negligenciando os princípios da palavra de Deus. E por conta disso, eles estavam desagradando o Senhor. E quando eles recebem a palavra de Deus corrige, porque a palavra de Deus nos aponta quem Deus é e aquilo que Deus requer de quem se relaciona com Ele. E aí, portanto, há quebrantamento. E aí, meus amados irmãos, há avivamento. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós podemos ver que existe um padrão de culto. Como o comentarista diz aqui, existe um padrão de culto a Deus com decência e ordem, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. E no culto tem adoração, ou seja, tem salmo, tem adoração, mas tem doutrina, tem palavra de Deus. O culto avivado, ele deve ser pautado pela palavra de Deus. E é por isso que quando tem palavra de Deus na igreja, e uma vivência dos princípios da palavra de Deus, o verdadeiro culto a Deus, ele acontece. E há também quebrantamento, porque a palavra de Deus corrige. Mas também, irmãos, o que nós precisamos entender é que além de ter salmo e ter doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação, tem manifestações do poder de Deus. No culto avivado, pautado pela palavra de Deus, em que os crentes estão vivendo um verdadeiro avivamento, em que os crentes estão vivendo de acordo com os princípios da palavra do Senhor, haverá manifestações do poder de Deus, manifestações do Espírito Santo. Tem língua, tem revelação, tem línguas estranhas, tem interpretação. Ou seja, um culto avivado, ele é marcado pelas manifestações do Espírito. Até porque o culto avivado, ele deve ter um movimento pentecostal. O verdadeiro avivamento é pentecostal. Nós cremos isso, a palavra de Deus nos ensina isso. Então, o avivamento, ele produz, ele provém da confissão de pecados, do arrependimento, do retorno aos princípios da palavra de Deus. Essas são manifestações que devem acontecer, mas também deve ser marcado pelas manifestações do Espírito Santo. E aí o grande detalhe aqui é que tudo deve ser feito para a edificação da igreja. O culto é para Deus. O culto ele é direcionado ao Senhor, mas a igreja deve ser edificada no culto. Agora, se há movimentos estranhos, extravagâncias ou qualquer coisa que esteja em desacordo com a palavra de Deus, isso deve ser rejeitado. Se alguma coisa não está trazendo edificação para a igreja, isso deve ser rejeitado. Agora, o medo de acontecerem extravagâncias, o medo de acontecerem alguns desvios e alguns abusos quanto a essas manifestações do Espírito, não podem impedir que essas manifestações verdadeiras aconteçam. O que muitas vezes acontece é que se cai no formalismo. Como se tem tanto medo de que haja uma extravagância, um abuso nessas manifestações, isso acaba sendo proibido. Só que aí a gente cai no formalismo, na frieza, sabe? Na frieza das regras. O que é o correto? É que nós tenhamos um culto avivado, o ensino pela palavra de Deus. E se alguma extravagância acontecer, se alguma coisa exacerbar, além daquilo que é para edificação da igreja, além daquilo que é para ordem e decência, isso deve ser corrigido pela palavra. Então nós não podemos nos prender ao formalismo. Agora, o retorno às Escrituras, a palavra de Deus corrige. E isso produz
também arrependimento e confissão de pecados. É só aqui um acréscimo, né, daquilo que nós já falamos, uma revisão daquilo que nós já falamos, porque a palavra de Deus, ela mostra quem somos diante daquele que é todo-poderoso, que é Senhor, que é Deus. Então, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, quando nós estamos vivendo um verdadeiro avivamento com a palavra de Deus, nós estamos, portanto, aí também experimentando um tempo de manifestação da presença de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro fala isso, está registrado em Atos, capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, a palavra de Deus corrige, nos leva a uma conduta adequada, uma conduta de convertidos, com arrependimento, confissão de pecados e de viver um tempo de refrigério pela presença do Senhor. E essa palavra também, que corrige, ela produz em nós obediência. A palavra, o retorno às Escrituras produz obediência, porque a Bíblia nos mostra que crentes avivados, que os homens avivados do Antigo Testamento eram obedientes. E, portanto, meus amados irmãos, todos aqueles que vivem um avivamento verdadeiro e genuíno, pautado pela palavra, que corrige, que nos leva a viver de maneira correta diante de Deus, nos leva também à obediência. Para finalizar, cuidado com o formalismo. E aqui a gente precisa entender que o formalismo são as regras, o conjunto de regras e padrões que são estabelecidos. Agora, o formalismo em si não é errado. O erro é quando o formalismo se sobrepõe à necessidade espiritual da igreja. O comentarista ele fala exatamente isso. O formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Ele diz mais que quando se está vivendo um verdadeiro avivamento, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja, os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente. Então, a advertência é que nós não podemos deixar que o formalismo frio, exacerbado, sabe? Sem graça, impeça a busca da presença do Espírito Santo e das manifestações gloriosas, maravilhosas e poderosas do seu Espírito Santo que provém da busca da igreja. Onde existe um ambiente de avivamento, o Espírito Santo tem liberdade para operar nos corações, tem liberdade para ver línguas estranhas, profecias, revelações, curas, operação de maravilhas, libertação de pessoas que estão oprimidas e possessas, porque o Espírito Santo faz essa obra, o Espírito Santo, ele opera maravilhas no meio de um ambiente em que há liberdade espiritual. E a gente precisa ter muito cuidado para que o formalismo não nos transforme numa igreja fria. A igreja de Éfeso é um exemplo bíblico disso. Uma igreja que era muito ortodoxa na doutrina, uma igreja extremamente rigorosa quanto às exigências doutrinárias, mas deixou-se dominar pelo formalismo frio e sem graça e perdeu o primeiro amor. Nós não podemos abrir mão da ortodoxia doutrinária, irmãos. Nós não podemos abrir mão da sã doutrina. Nós não podemos abrir mão da ordem da decência no culto, mas nós não podemos também nos enrijecer, nos tornar enrijecidos, engessados, sabe? Amarrados pelo formalismo, de tal maneira que o Espírito Santo não tenha liberdade para operar na igreja. Olha o que o pastor pastor Cláudio Honor de Andrade diz. Se a igreja não viver de avivamento em avivamento, se não voltar ao cenáculo, se não reviver a realidade do Pentecostes, acabará por ser absorvida por um culto frio e estereotipado, e não demorará muito, deixará de existir.
Não foram poucas as igrejas que desapareceram no decurso da história. Existiam, mas não tinham vida. E o que é isso, senão evidência de óbito espiritual? Igrejas que se renderam ao formalismo frio e sem graça até existem. A instituição está lá, mas infelizmente tem nome de que vive, mas já está morta. É um atestado de óbito espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós. Conclusão. Os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Que esses avivamentos do Antigo Testamento que nós estudamos hoje nos sirva para nos direcionar, como exemplos, para nos direcionar para viver um avivamento em que haja retorno aos princípios da palavra de Deus, confissão de pecados, arrependimento sincero com confissão de pecados, busca intensa da presença de Deus. E aí sim, nós estaremos vivendo, prontos para viver um tempo de avivamento. Que Deus abençoe a tua vida. Obrigado por ficar aqui conosco nessa aula e esperamos você aqui para a próxima. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.